Analista de dados em 2025. Será que você está preparado? Se você quer ser um ou uma analista de dados em 2025, aprender as principais ferramentas do mercado de trabalho, montar um portfólio e ingressar numa das profissões mais promissoras, eu vou te falar 5 passos e mais um bônus para você se tornar e se destacar entre os analistas de dados. E o quarto passo é o mais importante de todos, mas também é o passo mais negligenciado pela maioria das pessoas que querem migrar para a análise de dados. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence, trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos, também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para deixar você muito bem informado. Então, quer se manter informado do nosso universo da análise de dados, receber dicas de carreira? Não esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo para ajudar o engajamento. Pessoal, todo mundo sabe que análise de dados é uma profissão em evidência, é uma profissão que está crescendo e é uma profissão que está sendo cada vez mais necessária para o futuro dos negócios, para o futuro das empresas. Então as empresas estão buscando profissionais para que esses profissionais ajudem elas a entenderem as informações, extrair insights dessas informações e tomar decisões baseadas em dados. E como você já deve saber ou ter ouvido falar, dados são o novo petróleo da atualidade. Isso porque trabalhar com dados é um grande diferencial competitivo. E muito provavelmente, se a sua empresa ainda não trabalha com dados, se você não toma decisões baseadas em dados, provavelmente ela vai ser engolida aí pelos seus concorrentes que com certeza vão utilizar dados como diferencial competitivo. E sabendo disso, as empresas começaram a buscar profissionais especializados em extrair, transformar, carregar e analisar dados para gerar insights e também controlar os dados de operação, vendas, financeiro, contabilidade, RH e por aí vai. Tudo hoje em dia é controlado com dados, tudo hoje em dia gera insights e esses insights geralmente nos dão um norte, uma direção do que fazer para corrigir aí uma venda que não está indo bem, uma produção que está com o tempo maior do que deveria, um produto que sempre chega atrasado e atrapalha a produção, um RH que tem um turnover acima do esperado e até acompanhar campanhas de marketing que antes com a mídia na TV e até acompanhar campanhas de marketing que utilizando a mídia da TV você não conseguia saber qual público-alvo você estava atacando, porque a mesma informação era exibida para pessoas de diferentes perfis e idades e gêneros. E hoje em dia você consegue segmentar muito melhor isso, você consegue dizer qual é a faixa etária das pessoas que você quer fazer uma propaganda, qual é o gênero, a região que elas moram, idioma e até interesses pessoais de cada pessoa. Ou seja, você consegue criar ali uma segmentação muito dedicada ao público que você quer atingir com o seu produto ou com a sua marca. E isso, pessoal, é muito mais barato do que você fazer uma propaganda e uma mídia aberta como uma TV. E é por isso que a mídia tradicional reclama tanto da internet, porque com as campanhas nas redes sociais você consegue direcionar a sua propaganda para o público correto, reduzir custos e analisar esses dados de cada campanha de uma forma muito particular. Ou seja, você cria uma campanha já de acordo com o que você gostaria e você consegue controlar a performance dessa campanha ao longo do tempo. Você consegue saber o quanto foi boa ou não essa campanha. E isso funciona para outras áreas da empresa, como produção, vendas, RH financeiro e por aí vai. E tudo isso, pessoal, nós fazemos com análise de dados. É por isso que todas as áreas hoje em dia estão buscando profissionais de análise de dados. E não necessariamente você precisa ser um analista de dados no título da sua descrição. Você pode ser um analista financeiro, um analista de RH, um analista de contabilidade, um engenheiro ou até um supervisor no título do seu cargo. Mas nas suas atividades, essas empresas estão contratando pessoas com skills de análise de dados, pessoas capazes de utilizar ferramentas para transformar dados em informações. E o lado ruim dessa história é que esse movimento, essa necessidade do analista de dados acabou trazendo também muitos oportunistas, pessoas que não são do mercado de análise de dados, mas viram nesse mercado uma ótima oportunidade para lucrar, para ganhar dinheiro, sem necessariamente essas pessoas saberem ensinar análise de dados. E nesse vídeo eu vou mostrar exatamente o que você precisa aprender
para não ser enganado por essas pessoas, percorrer um caminho certo e fazer a sua tão sonhada migração de carreira para a análise de dados. E o primeiro passo para você iniciar sua jornada é você começar a acompanhar, seguir as pessoas corretas nesse mercado, pessoas que realmente trabalham com análise de dados, pessoas que vivem de análise de dados, não pessoas que são vendedorzinhos de curso por aí ou supostos gurus. Eu digo pessoas sérias, pessoas que trazem da análise de dados o ganha-pão para suas famílias. E como você pode descobrir isso? Simples, você está achando muito bom que a pessoa te fala, pega o nome dessa pessoa, pega o nome desse professor, desse vendedorzinho de curso ou desse guru e vai lá no LinkedIn e olha quem são outros profissionais que recomendam essa pessoa, quais são os outros profissionais que interagem com elas no post. Eu já disse uma vez, não se mistura joio com trigo nesse mercado. Profissionais bons não querem acabar com suas imagens endossando profissionais ruins de péssimas categorias. E você vai perceber lá no LinkedIn que eles não se conversam. Então, se você está vendo alguém e essa pessoa, ela não tem outros profissionais indicando ela, suspeite. Quer mais uma dica? Pega o nome dessa pessoa, pega o nome da escola, da instituição dela e vai lá no Reclame Aqui e dá uma olhada no que os alunos dela estão falando lá no Reclame Aqui. E galera, tem cada um por aí que se você olhar, você se assusta. Você vai ver a pessoa falando assim, com uma cara de bonzinho, que ela passou por tudo que você já passou na vida. Todas as dificuldades, ela teve ali uma jornada do herói. E ela se tornou ali, mudou a vida dela com análise de dados. Oh, meu Deus! Mas quando você vai ver, a pessoa tem uns cargos ali suspeitos no LinkedIn. Se olha a experiência profissional dela no LinkedIn, você não vê nenhuma empresa séria de verdade. E eu já ouvi, inclusive, que tem alguns que inventaram algumas empresas ali. Empresas que você procura, não tem nem site. E você olha o LinkedIn da pessoa, você não consegue encontrar pessoas comuns que trabalharam com essa pessoa aí. Nenhuma recomendação, nada. Então, pessoal, antes de você investir o seu dinheirinho, de você seguir alguém e principalmente de você comprometer o seu tempo e o seu futuro, você precisa pesquisar muito bem a procedência do profissional que vai acompanhar você nesse caminho de transição, tá bom? Procure pessoas que já têm sucesso na carreira e já têm sucessos com alunos também, tudo bem? Então, ó, guarda essa dica que você vai economizar muito tempo e muito dinheiro com certeza. Segundo passo, por onde eu começo a estudar? Pessoal, eu já tive uma época que eu falava para você começar a estudar pelo Excel, mas acompanhando aí meus mais de 750 alunos do último ano, eu atualizei a minha sugestão. Hoje em dia eu totalmente indico que os alunos comecem pelo SQL. O SQL é uma linguagem que vai possibilitar que você se conecte com o banco de dados e através dessa linguagem você consiga consultar e analisar os dados desse banco de dados. E digo mais, o SQL é a principal ferramenta da análise de dados. Você não vai utilizar o SQL o dia todo, não vai ser a ferramenta que você mais vai utilizar, mas vai ser a sua ferramenta mais importante durante essa jornada. E isso porque o SQL é uma linguagem que é um fundamento. E o fundamento, quando você tem uma base muito bem feita, muito sólida, você consegue continuar essa caminhada. E o SQL é essa base, é esse fundamento, é essa base sólida para você fazer essa migração de carreira. Aprendendo muito bem o SQL, você vai ter uma ótima base para você ir para as outras ferramentas que eu vou contar aqui na sequência, tá bom? E ainda arrisco dizer que 90-95% dos testes de analista de dados, de acordo com pesquisas do DataBruce, são realizados em SQL. E quando eu converso com alguns gestores, o que eles me respondem? Fala, Bruce, se a pessoa sabe muito bem o SQL, eu consigo explicar e ela vai aprender outras ferramentas aqui também. E pessoal, eu quando aplico testes em candidatos de análise de dados, eu também faço a mesma coisa. O primeiro teste é sempre em SQL. E digo mais ainda, você dominou SQL, dificilmente você não se tornará um analista de dados. O SQL foi a principal ferramenta que mudou a minha vida e é a ferramenta que tem mudado a vida de tantos outros alunos e pessoas que eu conheço. Comece pelo SQL e você vai ter começado muito bem a sua jornada, a sua transição para a análise de dados. E aí você fala assim, professor, tem que começar pelo Excel. Depois eu falo do Excel, beleza? Terceiro passo, pessoal, depois que você dominou o SQL, nós temos muitas no mercado hoje em dia. Você pode utilizar o próprio Python, você tem o Qlik, que é uma ferramenta sólida há anos, você tem o Tableau, que também é uma ferramenta sólida, ambas são muito utilizadas no mercado, mas a principal ferramenta ou a ferramenta mais utilizada no mercado pelas empresas é o Power
Power BI. E o Power BI é uma ferramenta sensacional. Eu lembro que quando a gente utilizava outras ferramentas, a gente não tinha os mesmos recursos e também a mesma facilidade de aprender e analisar as informações de uma forma tão intuitiva quanto é o Power BI. E o que é mais legal do Power BI? Você já traz os conceitos do SQL para o Power BI, para criar suas visualizações, para criar um modelo de dados, que é como você vai trabalhar com os dados ali, basicamente, e é como você vai fazer as suas medidas em DAX. O DAX é uma linguagem dentro do Power BI que significa Data Analysis Expressions, expressão de análise de dados. Então, quando você quer analisar os dados, depois que você aprende a importar, transformar, carregar e criar um modelo de dados, você pega esse modelo e começa a analisar os dados utilizando o DAX. Então, dentro do Power BI, depois que você já vem com conhecimento de SQL, ficou tudo mais fácil, porque você vai aprender o DAX para analisar as informações e você vai ver que utilizando um modelo de dados, que é isso que você já trouxe do SQL, a sua vida vai ficar muito mais fácil. E é por isso que eu falo para você, não comece pelo Power BI, não comece pelo Python, comece pelo SQL, depois vá para o Power BI. E no Power BI, quando você começa a analisar as informações, você já chegou num nível que as suas análises começam a ser compartilhadas com as pessoas que vão tomar decisões baseadas em dados, principalmente gestores e analistas que precisam saber de performance para tomar decisões ali e direcionar corretamente as suas operações, vendas, marketing, campanha, RH e por aí vai. O Power BI é a ferramenta que o seu usuário final, a sua audiência, vai visualizar as suas análises. E dentro do Power BI, o mais importante não é você fazer um dashboard cheio de neon, cheio de roxo, verde, com Pokémon, carrossel, aquela coisa arada toda, aquele apelo visual. Isso aí, pessoal, funciona só para venderem cursos para você. O Power BI que funciona no dia a dia é um Power BI que tem análises simples e objetivas. Análises que mostram insights, tendências, variações para o seu usuário final, para que ele possa comparar períodos, comparar produtos, categorias, regionais, divisões e ter insights dessas variações para que ele consiga acompanhar a performance junto desses insights, beleza? Então não caia nessa abordagem de apelo visual, caia na abordagem de construir um modelo de dados muito bem feito, construir medidas DAX muito bem feitas que vão te ajudar realmente a analisar informações e trazer insights que agregam valor ao seu usuário final. É isso que você vai precisar aprender para dominar o Power BI e se destacar no mercado de verdade. Quarto passo e o mais negligenciado pela maioria das pessoas que querem se tornar analistas de dados, com certeza é o portfólio. E acredita que eu já ouvi influencers falando que portfólio não é necessário, que portfólio é menos importante do que você montar um case, por exemplo? E eu já digo para você que entre portfólio e entre montar um case que a empresa pede para você, faça os dois. Monte o portfólio, sempre tem o seu portfólio para apresentar aos recrutadores e se te pedirem um case, você faz o case também. E o seu portfólio com certeza vai ajudar você a praticar o conhecimento que você aprendeu nos treinamentos de SQL e Power BI. Ou seja, se você já aprendeu SQL e já aprendeu Power BI, você consegue utilizar esse conhecimento para desenvolver um projeto onde você simula um problema e você resolve este problema através de um projeto que você cria. E aí, este projeto é onde você vai detalhar cada etapa da resolução do problema, você vai entender que tem um grande problema, você vai entender quais etapas você precisa ter para dividir e para solucionar esse problema, e você vai resolver cada etapa e vai explicar o desenvolvimento desse projeto dentro de cada etapa. E, gente, portfólio é algo para você dar o melhor de você. Portfólio é algo que você vai dar o máximo de dedicação para você explicar da melhor maneira possível a solução de um problema através de um projeto que você desenvolveu, e através dessa solução você vai conseguir demonstrar suas habilidades técnicas aos seus recrutadores, a sua audiência. A audiência são pessoas que estão prestando atenção em você. Inclusive, quando eu fiz a minha entrevista, a minha aplicação para a vaga que eu trabalho hoje como Data Analyst Manager aqui nos Estados Unidos, eu entreguei a eles um portfólio de projetos que eu havia desenvolvido no Brasil. E no meu caso, como eu já era um analista sênior, alguém que já trabalhava com projetos, eu apresentei projetos reais, onde eu desenvolvi soluções para problemas reais que aconteceram na empresa. E esse portfólio foi muito bem visto pelos recrutadores e também pelo pessoal do RH que me entrevistou. Gente, todos os meus alunos que estão entrando
bombando no mercado de trabalho, todos estão desenvolvendo portfólios e todas as entrevistas que eles vão, esses portfólios são muito bem vistos pelos recrutadores. Então, não adianta ninguém falar para mim que portfólio não funciona ou que portfólio não é necessário. Eu diria que o portfólio é obrigatório para você que quer migrar de área, tá bom? Quinto passo para se tornar um analista de dados. Você deve estar pensando assim, ele vai falar de Python, vai falar de Python. Não, pessoal, ainda não. Agora sim, eu vou falar do Excel. O Excel é sim uma ferramenta muito importante, mas não é a ferramenta que você mais vai utilizar no seu dia a dia, tudo bem? Isso porque o Excel, ele não tem a mesma potência, não tem o mesmo poder do que um Python ou um Power BI. Se você precisar fazer uma análise mais avançada, onde você precisar de conceitos de programação ou precisar fazer várias camadas de importação, tratamento de dados, vale mais a pena você ir para o Power BI ou até para um Python. Ontem mesmo, sexta-feira, eu estava analisando a carga de dados que TI enviou para mim e tinha milhões de linhas nessa carga de dados. E eu fiz tudo isso utilizando o Python. Eu poderia ter feito com o Power BI também. E até daria para fazer com o Excel, mas me daria muito mais trabalho. Então, quando que eu utilizo o Excel? Eu utilizo o Excel para análises rápidas. Análises onde eu pego uma tabela, pego outra tabela, faço um PROC-V, crio uma tabela dinâmica para tirar algumas conclusões, analiso rápido e envio algum resultado para frente, tá bom? Agora, a partir do momento que eu sei que vou trabalhar com um grande volume de dados ou que eu precise compartilhar essa informação com alguma periodicidade ou alguma frequência, aí eu vou para o Power BI. E quando são casos muito específicos, aí sim eu vou para o Python, tudo bem? Mas o Excel hoje em dia é análise rápida. Ah, preciso ter Excel avançado? Não, não precisa ter Excel avançado. Se você puder, com certeza vai ser bom. Mas o Excel do dia a dia que você vai utilizar como analista de dados é basicamente fórmula simples, mais um PROC-V, mais tabela dinâmica. E o resto você vai fazer em outras ferramentas quando você sentir que precisa passar desse escopo simples do Excel, tudo bem? Então, após isso, se você precisar compartilhar muito, é o Power BI. E se você for fazer uma análise que tenha muitos dados, precisa de mais recursos de programação, você pode ir para o Python, tudo bem? Mas isso não tira o mérito do Excel, que com certeza ainda é a ferramenta mais utilizada, principalmente por pequenas empresas ou por equipes que ainda não conseguiram fazer a migração para ferramentas mais avançadas como o Power BI ou o Python, por exemplo. E agora sim, o sexto passo, que é um bônus, e esse bônus eu deixei por último, porque é para os analistas de dados que querem se destacar entre os analistas de dados. E eu falo isso com propriedade porque eu acompanhei basicamente o lançamento do Power BI no Brasil em 2017, acompanhei toda a evolução, toda a evangelização do Power BI e antes ter Power BI era um destaque, porque ninguém sabia, todo mundo ainda estava no Excel ou utilizando algumas outras ferramentas que não eram tão simples e tão intuitivas quanto o Power BI. Mas aí chegou em um momento que todo analista ou todas as equipes que precisavam analisar dados começaram a ter sim o Power BI como uma ferramenta base para analisar dados. E claro, o SQL junto com o Power BI, tudo bem? E quando todo mundo já faz a mesma coisa, você precisa fazer algo diferente para se destacar entre todo mundo. E uma ferramenta que vai ajudar você a se destacar entre outros analistas, com certeza é o Python. O Python é uma ferramenta muito potente, é uma ferramenta muito simples de aprender e utilizar no dia a dia, e isso é muito importante de falar aqui. E com o Python você vai conseguir criar dashboards, criar análises, importar milhares e milhões de linhas, fazer análises de uma forma muito mais rápida e com muito mais recursos do que o Power BI e o Excel, e também até o SQL. Inclusive, você consegue utilizar comandos de SQL dentro do Python, utilizando algumas bibliotecas que o Python fornece. Mas, gente, o Python não é a melhor ferramenta para compartilhar dados. Apesar de você conseguir desenvolver dashboards fantásticos em Python, utilizar machine learning, LLM e tantos outros conceitos de análise e ciência de dados, quando você precisa compartilhar essas informações, o Power BI é a melhor ferramenta, com certeza. Mas aí você pode falar assim, Bruce, quando que você utiliza Python então? Eu utilizo Python quando eu tenho um grande volume de dados e quero fazer isso de uma forma simples, conectando com diversas fontes, conectando com APIs, banco de dados, arquivos de CSV, outros tipos de arquivo também. Misturo todo mundo ali, crio minhas análises e tiro algumas conclusões ali. Mas eu utilizo o Python principalmente para desenvolver
projetos especiais, como fazer previsão de demanda, previsão de vendas, fazer classificação, agrupamento de clientes de acordo com as características dos clientes, criar visuais que você nunca conseguiria criar no Power BI, por exemplo, porque no Power BI basicamente você vai utilizar um visual, um gráfico, do jeito que a ferramenta permite você utilizar. E no Python não, você consegue adicionar várias camadas de gráficos. E o Power BI não tem esse poder. Então, quando eu preciso de algo muito específico, como criar rotas, como criar áreas de latitude e longitude, né? Por exemplo, falar assim, eu quero saber todos os meus clientes, todos os meus concorrentes em um raio de 3 quilômetros da minha loja. Você não vai conseguir fazer isso com o Power BI, mas com o Python, sim, com certeza. Então, você consegue criar estudos específicos utilizando o Python. E, gente, eu já fiz tantos projetos em Python. O Python é tão presente na minha vida para projetos especiais que me destacam como analista de dados, que eu já fui até finalista de festival de inovação apresentando um projeto que eu fiz para calcular rotas, e essas rotas, essa diferença de rotas gerava um custo, uma economia para a empresa. Um outro exemplo também, eu fiz utilizando o cálculo de pedágios. Isso também gerou grande economia para a empresa, porque esse cálculo de pedágio basicamente calculava qual que era a rota com menos pedágio, e depois eu conseguia comparar se o motorista realizou a rota mais simples, se ele tinha conseguido erguer o eixo do caminhão quando a carga já estava vazia, e eu conseguia calcular também qual o momento que ele deveria erguer o eixo de acordo com a carga que ele ia descarregando nos clientes. Então o caminhão saía carregado da nossa empresa e com 6 eixos no chão, mas conforme ele ia entregando produtos em outras empresas, ele poderia erguer o eixo e depois no final do dia retornar com apenas 4 eixos dos 6 no chão, e eu conseguia calcular exatamente o momento que ele deveria ter erguido, e depois quando eu recebia a fatura, eu conseguia comparar se ele fez o que deveria ter feito com o que realmente aconteceu. E essa diferença do que o motorista não fez, a gente conseguia cobrar da transportadora e reduzir o nosso frete, porque em um primeiro momento a transportadora tinha que pagar esse eixo que ela passou, que não deveria ter passado, por exemplo, mas em um segundo momento a transportadora aprendia, cobrava os seus motoristas e eles simplesmente começavam a erguer os eixos do caminhão no momento correto, quando a carga era descarregada. E isso gerava muita redução de custo para o nosso setor de transportes. E esses são só 2 exemplos dos projetos que vão estar no meu novo treinamento de Python para análise de dados. É o treinamento para o analista de dados que quer se destacar entre os analistas. Tudo bem, pessoal? E é um treinamento que está disponível apenas para quem já é meu aluno, mas em um futuro próximo acredito que ele vai estar disponível no mercado também. Eu só estou terminando de validar o treinamento com quem já é meu aluno para fazer as pequenas correções e disponibilizar um treinamento de excelência no mercado, onde você aprende a analisar dados e desenvolver projetos que vão destacar você como um analista de dados capaz de utilizar o Python no seu dia a dia de trabalho. Beleza, pessoal? Esse foi o meu jabá. Essas foram as minhas considerações. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário, o seu feedback, que isso vai me ajudar a entender se estou gravando vídeos aí na direção que você gostaria de ir também. Tudo bem? Meu muito obrigado. Uma ótima semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.